outra coisa que eu acabei esquecendo de falar com vocês é que também uma das, né, principais desvantagens também do modal rodoviário é justamente a questão da manutenção das rodovias. Porque apesar de ser um modal de transporte mais barato, né, na instalação, infelizmente ele precisa sempre de uma constante manutenção, né, justamente para que essas rodovias fiquem seguras, né, justamente para o transporte dos veículos. E então, o que acaba muitas vezes acontecendo, principalmente num país de clima tropical, como o Brasil, que tem um alto índice de chuvas, é justamente que essas chuvas acabem desgastando com muito mais facilidade o asfalto, né? Justamente abrindo cada vez mais buracos em menor tempo. Então isso acaba demandando muitos gastos. E uma coisa que acaba acontecendo, né, em resposta disso, é que muitas vezes os governos acabam não só os governos, né, mas como muitas vezes iniciativas privadas que às vezes acabam tendo mais ou menos como se fala? É como se tivesse a iniciativa privada muitas vezes detém, né, o poder sobre o controle dos fluxos através de uma rodovia. Então, às vezes, justamente as rodovias que não conseguem ter essas iniciativas privadas e dependem unicamente do governo, acabam sendo super, né, esburacadas. Ou até mesmo as que têm iniciativa privada também não conseguem, não tem uma manutenção tão boa, apesar dos altos pedágios. Então, assim, é uma questão, acaba sendo um problema muito sério, né, em relação justamente ao modal rodoviário. E agora a gente vai falar sobre o modal ferroviário, que é aquele justamente, né, que ocorre através das ferrovias. E aí, uma das principais características é o traçado fixo, né? Justamente a gente pode pensar, né, que é difícil, né? É justamente o contrário do sistema rodoviário, né? Depende unicamente que sejam instaladas ferrovias, né? Não dá para dar um jeitinho, tem que ter justamente aquelas ferrovias para que possa ser transportado um trem, um vagão, né? Um metrô. E a questão também que a gente pode pensar é que justamente, né, se tem um trilho, não dá para você simplesmente passar um determinado vagão na frente do outro, né? Então, basicamente, precisa, né, ter uma organização maior nesse sentido para que o sistema funcione. Uma questão, né, que é uma vantagem é a alta capacidade de carga, né, ou de passageiros. Então, justamente aquilo que eu estava falando antes para vocês, por mais que um sistema rodoviário como um caminhão, né, que é o que consegue transportar maior quantidade de carga, né, ele até consiga, né, ele tem uma capacidade, ainda assim, se comparado a um trem de carga, como na foto, vocês veem que, tipo, nossa, consegue transportar muito além, né, de carretas, de caminhões. Então, e também no transporte de passageiros, se você pensar, né, que justamente um vagão de metrô ou de trem, né, é como se correspondesse mais ou menos a um ônibus. Só que cada embarcação, no caso, cada composição, né, tem 8 vagões, né, 9, 10, sei lá. Então acaba, imagina, né, como se fossem 10 ônibus sendo transportados tudo de uma vez, sem trânsito. Então é uma coisa, né, é um modal bem vantajoso nesse sentido. Outra vantagem também é que ele é indicado para médias e longas distâncias, né? Então, é justamente o contrário do modal rodoviário, porque ele acaba tendo um menor custo energético, um menor custo, né, em combustível. Então, quanto mais você alcança grandes distâncias, melhor benefício você está tendo, né? Agora, a desvantagem é que tem um elevado custo de instalação, justamente para você instalar essas ferrovias, para você investir nos trens, para você poder ter toda uma operação, né, uma logística que funcione ali, precisa, né, justamente que isso tudo esteja acontecendo, mas ainda assim, se a gente for pensar nas vantagens que é transportar, né, uma grande quantidade de carga, uma grande quantidade de pessoas em uma só viagem, em uma só composição, né, e isso por longas distâncias, já é um benefício, né, que acaba compensando o gasto, né? E se também pensar que ao longo do tempo é mais fácil de você ter uma manutenção também. E aí, os principais tipos, né? O trem, metrô, VLT, que tem na cidade do Rio de Janeiro, apesar dele não ter, né, acabar sendo muito limitado, porque ele acaba só ficando ali naquela zona mais do centro, portuária. O próprio metrô também no Rio de Janeiro também não funciona, né?
justamente não por ser um sistema ferroviário, mas por conta dele não conseguir abranger, né, a maioria dos bairros, principalmente os bairros mais periféricos, a Zona Norte, até mesmo a Zona Oeste, ele acaba ficando muito ali, né, centrado na Zona Sul, na Tijuca, na parte mais central. Então, ele tem essas deficiências, mas se pensar na estrutura, se pensar no sentido de, né, da capacidade que o metrô tem e na distância que ele pode percorrer, caso você invista, né, em aumentar justamente esse alcance, né, do metrô, realmente é uma coisa que favorece muito o deslocamento da população, né, numa cidade. Então, a gente pode pensar nesse sentido, assim, quanto que, né, acaba não sendo eficiente o nosso transporte, que a gente acaba dependendo muito, né, de ônibus, né, para transportar a população. Os bondes é um outro exemplo que quase não tem mais hoje em dia, né, mas ainda existe, por exemplo, os bondes de Santa Teresa, não sei se vocês conhecem. E outro que é super tecnológico, que é super atual, assim, no sentido mais, né, de evolução, é o trem-bala, também conhecido como TGV, que não tem no Brasil, né, tem na Europa, na China, na Rússia, tem vários lugares. E que é justamente, né, o mais avançado deles, porque consegue percorrer altas distâncias, né, em tempo muito reduzido. É, tipo, muito parecidíssimo com aviões, sabe? Eu não sei exatamente comparando um com o outro, mas assim, é muito parecido, entendeu? O quanto que você consegue percorrer, né, numa rapidez tremenda. No caso, você consegue se deslocar com muita rapidez como um avião. E pode até ser comparado porque tem menos, né, depende de menos estruturas, de toda aquela operação, toda aquela logística que um avião necessita, né, como aeroporto e passar por alfândega, essas coisas todas. Então, quer dizer, é um dos sistemas, né, nesse sentido, em relação ao trem-bala, muito, muito avançado. Agora, sobre o modal hidroviário, né, as principais características são as rotas naturais, justamente, né, porque são, como eu comentei antes, é justamente um modal de transporte que depende de cursos d'água, né, ou seja, como rios, como lagos, como mares, né? Então, justamente por ter essas rotas mais naturais, você precisa, né, não precisa custear tanto para você justamente poder usufruir dessas rotas, né? Então você não precisa investir como você investe em ferrovias, investir, né, na instalação de rodovias. Não, já existe aquilo, toda aquela estrutura da natureza mesmo. Claro que você pode, de uma certa forma, adequar, né, fazer algumas modificações, que nem a criação, né, a abertura do Canal do Panamá. Você pode melhorar determinadas condições de rios para que possa ser passado, né, ali justamente um navio de carga, mas em geral você já tem aquela estrutura natural mesmo, né? Tem uma alta capacidade de carga, que é um dos pontos altos, né, justamente desses navios, nesses navios de carga principalmente. Uma das questões mais importantes de uns tempos para cá é a revalorização, né, do sistema hidroviário, na questão justamente que é um transporte extremamente barato, né, que apesar de ser um transporte um pouco mais lento, né, ele não tem tanta velocidade assim, mas quando você não precisa ter tanta pressa para que algo chegue, ele acaba sendo um transporte muito mais barato, né, do que o avião, por exemplo. Ele é muito mais barato, ele consegue carregar né, tipo, muitos pesos. Então acaba compensando nesse sentido. E hoje em dia também tem a criação de containers, que você consegue organizar justamente os produtos, né? Tudo ali vai direitinho, super organizado. Então, existe uma modernização, né, nesse sentido desses transportes, ou até mesmo dos portos, né, que acabam ficando cada vez mais adequados para receber justamente esses navios. Outra questão que é uma vantagem é o baixo consumo de energia, foi o que eu falei, acaba sendo um transporte também muito barato nesse sentido. E, além dos menores custos de transporte, tem, infelizmente, né, a desvantagem é a especificidade das condições geográficas. Foi aquilo que eu falei.
você necessita que tenha cursos d'água. Se não tiver, se é um país que não tem rios, não tem muitos lagos, né, ou que não dá vazão para aguentar, para suportar, né, um navio, infelizmente, né, acaba sendo inviável você investir nesse tipo de modal. E também tem uma dependência dos sistemas portuários, ou seja, né, não adianta você receber navios se você não puder oferecer portos eficientes para que esse navio possa atracar, né? Então também, né, precisa ter uma estrutura dos portos que seja eficiente, justamente para que não perca, né, tipo, tempo, não tenha um prejuízo justamente por conta de você não conseguir atracar navios em determinado local. E por último, o último modal, quer dizer, por último não, me confundi, o penúltimo modal é o aeroviário, é justamente, né, aquele que é feito por aviões. E justamente a maior capacidade, quer dizer, uma das principais características é a maior capacidade de carga, mas a gente fala principalmente de passageiros, em relação, né, a gente já usa menos cargas pesadas, né? A gente usa mais cargas menores e com alto valor agregado, porque justamente, né, tem mais segurança de voo, então quando você precisa transportar coisas mais caras e pequenas, acaba tendo esse benefício do transporte aeroviário. É uma velocidade, né, muito alta, então você chega muito rápido. E, infelizmente, a desvantagem é os elevados custos operacionais, tanto com o próprio avião, a construção, os profissionais que trabalham, né, justamente que é uma mão de obra altamente qualificada, os aeroportos, é toda uma estrutura que acaba sendo muito caro. E agora sim, o último modal é o dutoviário. Esses talvez você não tenha ouvido falar, mas esse basicamente é o transporte por dutos. Né? Dutos seriam tubulações, né? Tubos. Então a gente não está falando, né, obviamente, de transporte de pessoas, a gente está falando de transporte somente de cargas. E que cargas são essas? Né? Basicamente são tubulações de águas, são tubulações de gás natural, né? Como tem muitos locais, né, na cidade que tem gás encanado. Então a gente pode pensar assim, como que esse gás consegue ser transportado? Né? Como que essa água chega, né, na sua casa? Né? São através de tubulações que conseguem justamente fornecer esse deslocamento, né, de coisas muito importantes para a gente, né, de gás, para a pessoa usar no banho, para usar na cozinha, água, né, e tem outros exemplos também como oleodutos, coisas muito importantes também para outros setores, né, outras atividades, não necessariamente domésticas, mas que justamente precisam desse sistema dutoviário. E a última coisa que eu queria trazer para vocês, né, que eu queria salientar para vocês para finalizar a aula, é sobre o transporte intermodal. Né? Ou seja, a gente está pensando justamente na integração entre 2 ou mais modais de transportes no mesmo percurso, que justamente é o que mais visa otimizar, né, a rede de transportes atualmente. Né? Então, quando a gente pensa, né, justamente em ter uma maior eficiência na rede de transporte, né, fazer com que os produtos, as pessoas se desloquem com maior facilidade, né, com um menor tempo e, né, abrangendo todos aqueles fatores que a gente estava pensando no início da aula. Uma questão que é muito importante é justamente essa integração entre diferentes modais, né, que eles possam estar interligados, né, e de uma certa forma você pode usufruir mais das vantagens de cada modal, né, e não só das desvantagens. Então é uma coisa muito importante, né? Algo que é muito importante a gente pensar justamente no mundo atual, que é justamente o transporte intermodal, esse sistema intermodal. E é isso, gente. A gente chegou ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderem ou tiver qualquer dúvida, só falar comigo, só procurar qualquer um dos professores da equipe de geografia, que mesmo que a gente demore um pouquinho, a gente com certeza vai adorar tirar dúvidas de vocês, porque a gente está aqui justamente para isso, para auxiliar vocês nos estudos. Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido. Ok? Beijos e até a próxima.